precisa coragem, mas, acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado, não confunda importante com famoso. A fama passa, a importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém que te ajudou, alguém que te cuidou, alguém que te acarinhou, alguém que te protegeu, alguém que contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for. Mas não é famosa. Mãe que você é. Né? É preciso um dia que quem você ajuda a criar entenda uma percepção muito nítida. Meu amor não é incondicional. Isto é, há condições em que isso se estrutura, porque não é algo que se faz uma entrega como se eu tivesse que me anular para que houvesse ali uma relação amorosa. Por isso ele não é incondicional. A noção de que eu amo incondicionalmente, ela é aquilo que o Pondé chamava de um retardamento. O que é a vida? A vida é um mistério que eu não conheço a origem, não sei qual é o término, mas sei que eu faço parte dela, fui com ela brindado, não é algo que permanecerá em mim para sempre, mas enquanto eu estiver eu não quero desperdiçar, descartar, não quero jogar fora, não quero deixar escorrer no vão dos dedos. É um mistério que eu fui brindado, que eu reverencio, que eu sou grato por ter, que eu não gostaria de não ter, embora não tenha referência para saber como seria se eu não fosse, mas que eu tenho um afeto imenso. E no dia que eu for, e eu sei que vou, eu vou esperneando, né? Eu vou esperneando e dizendo, larga Deus, né? deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, né? Se eu estiver bem. E o que é estar bem? É estar sem nenhum tipo de sofrimento. Pessoas são como tapetes. Às vezes precisam ser sacudidas. Olha só, pessoas são como tapetes. Às vezes tem que ser sacudido. Você sabe que quando a gente sacode um tapete, né, a finalidade é tirar dali a poeira que foi se acumulando por tempos e tempos, a gente no mesmo caminho, quase a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Ora, pessoas são como tapetes. Nós temos que ser sacudidos vez ou outra. E o que é que nos sacode, em muitos momentos? Novos paradigmas. Aquilo que vem à tona e que coloca para você e para mim o requisito de uma nova atitude, né, num novo tempo. Daí que aceitar a alteração, ser capaz de identificar o que precisa ser mudado e aquilo que tem que ser preservado é decisivo. A felicidade, ela não é um lugar que você chega, ela é um momento que você vive, é uma ocasião que você frui e que não é obscurecido ou não deve por aquilo que na vida é turbulento, é difícil. A felicidade não é algo que você um dia chega, é o que você experimenta no teu dia a dia, mas não experimenta o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, senão seria tonto. Né? Porque é claro que há tantas turbulências que ser feliz o tempo todo é um sinal de insanidade. Agora, quando a felicidade pode vir, no abraço. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada, areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo? Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, não, roupa não é nova, às vezes tem remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal, teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho! Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Cuidado, nós estamos vivendo uma geração mais jovem de idade que acha que não tem dúvida. E está plena de dúvidas. Tanto que a filosofia voltou com força. No cotidiano, boa parte do meu público de leitores ou de pessoas que procuram palestras tem menos de 18 anos de idade.
Porque há uma angústia, voltando ao Graciliano, que hoje aniversaria, muito forte, em relação a caminhos, trajetórias. Mas uma parte acha que não tem dúvida, faz uma leitura apressada. Nós hoje vivemos, sim, movimentos de agressividade muito grande por conta de uma magnífica tecnologia que também serve para relações superficiais. As coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre, porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro mesmo uma pessoa que tem a clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso. O fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir, né, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Evidentemente que Kant não está falando contra a privacidade, não está falando contra o sigilo, não está falando contra a intimidade. Kant está falando contra a vergonha. Isto é, tudo que eu não puder contar como fiz, porque se alguém souber que fiz, ficarei com vergonha de ter feito ou de que saibam, então nem inicio a ação. Mas eu quero lembrar uma coisa para você, é dificílimo fazer isso que Kant levanta. Afinal, cada um e cada uma de nós é tentada ou tentado todos os dias para arranhar a integridade na família, no casamento, na comunidade, no trabalho, na política. Aliás, quando tem o professor, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuir as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica. Corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então, uma oposição frágil fragiliza um governo. Um concorrente burro te emborrece. Um adversário fraco te enfraquece. Mas tem gente que nos faz uma falta imensa. Às vezes você vai para um almoço, para uma conversa, aquela pessoa que não foi porque já não vive, faz uma falta imensa. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego antigo o verbo para morrer e para esquecer tenham aproximação, que é letos, da onde vem letal. Porque você morre quando é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, cheirar uma roupa que você deixou, sentir o aroma de uma comida que você fazia, rir de algo que aconteceu contigo que foi engraçado, assoviar uma música que você assoviava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Coragem não é só uma disposição eufórica que a gente sai correndo em busca de algo, é preciso prepará-la, organizá-la, estruturar a competência e, é claro, a sorte ela é uma ocasião favorável, mas ela por si mesma, mesmo que isso tenha presença eventual na nossa vida, essa ocasião não basta, é preciso competência, observação, preparo, e aí sim, a gente vai buscar, afinal, a sorte segue a coragem.
Há uma frase que sempre gosto de trazer à tona, que não tem uma autoria definida, mas eu a cito sempre com alegria, porque ela é muito verdadeira, que diz que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Isso significa que você e eu temos uma responsabilidade em relação às novas gerações. Não é só nossa, mas é especialmente nossa.